Maria, uma pergunta sobre a relação da América Latina com a China. Recentemente, o presidente da China, Xi Jinping, esteve na América Latina, esteve no Peru para inaugurar o megaporto de Xangai, e eu queria saber para você quais as implicações geopolíticas disso, né? A gente sabe que você tem uma disputa geopolítica dos Estados Unidos e a China global hoje, muito marcante, né? E você tem notícias de que os Estados Unidos, né, elementos lá já do governo Trump, mas do governo Biden também estariam nervosos com esse porto de Xangai, né, que abre um corredor espetacular para toda a América do Sul, não só para o Peru, né? O Brasil não tem acesso ao Oceano Pacífico, né? Todo mundo sabe disso, e é a possibilidade, se a gente completar a estrutura, se a gente fizer, o Brasil está fazendo isso, mas fizer, por exemplo, a ferrovia transoceânica, que também é um projeto que a China já ofereceu para ajudar, a ferrovia transoceânica ligando o Porto de Santos até o Porto de Xangai. A gente sabe que 82%, Maria, 82% da soja brasileira vai para a Ásia, 82%. E é o maior produto de exportação do Brasil é a soja. Os mesmos percentuais se aplicam para petróleo e para minério de ferro. Quase tudo vai para carne, quase tudo. A gente está exportando quase tudo para... quase tudo é exagero, mas nessas faixas, 70%, 80% para a Ásia. Então, se a gente tivesse esse corredor... Mas, enfim, quais, na sua opinião, as implicações geopolíticas desse novo porto? A gente tem que ter um cuidado sempre como país, como democracia, como um processo político soberano do povo brasileiro, a gente saber que esse tipo de integração com países não alinhados aos Estados Unidos tem uma repercussão que normalmente é um golpe de Estado, normalmente é assassinato do presidente, normalmente é um processo de desestabilização dos países. A gente vê isso historicamente. Desde que os Estados Unidos roubou do México toda a costa, né, todo o litoral de saída para o Pacífico, vamos lembrar que o México chegava até o Canadá. E aquilo ali, isso não era há muito tempo atrás, né? Os Estados Unidos roubou aquilo ali e tentou invadir Cuba, depois você teve um processo de invasão da América Central, e aí a gente tem os golpes de Estado. Historicamente, os Estados Unidos sempre fizeram isso porque os países tomaram decisões de se emancipar, de não depender e de não estar subjugados aos Estados Unidos. Até que as nossas elites, aquelas mesmas elites que dependiam e adoravam os reis de Portugal e de Espanha, se alinharam ao poder dos Estados Unidos. Então, quando a China, e aí é uma coisa interessante, a gente veio falando de invasão, de guerra, o que a China faz? Eu vou construir no seu país. Você precisa de dinheiro? Vamos integrar? Eu tenho, sabe aquela pedra que você tem aí nas suas montanhas? Sabe aquele mineral? Sabe aquele negócio? Para mim é importante, eu preciso, quero comprar, mas eu vou te ajudar, vou te dar infraestrutura, vou te dar o dinheiro para que seja mais fácil e mais barato você vender isso para mim, porque eu preciso cada vez mais consumir produtos. Então, a China chega nos países e olha que interessante, houve um golpe de Estado no Peru, derrubaram o presidente Pedro Castillo, a China não parou o investimento, a China não... Então, nós vamos romper relações, não, que é isso, está aqui mais dinheiro, vamos investir mais e vamos concluir num governo que é resultado de um golpe de Estado contra o presidente democraticamente eleito, que é a da Dina. Então, a China é muito pragmática nisso, e isso está servindo para conseguir dar opções de crédito para o desenvolvimento econômico dos países, principalmente da África, da Ásia e da América Latina, que são países que ainda são muito deficitários em infraestrutura. Então, a China está dando muito dinheiro, investindo, não é dando, perdão, ela está investindo, porque esse dinheiro vai ser pago de volta. A China, não é que me dá um pedaço de terra, eu vou montar um negócio aí, acabou e põe o dinheiro. Não, isso daqui é um empréstimo, um investimento que acaba, de alguma maneira, favorecendo as relações. A China ganha muito dinheiro com esse investimento. Só que é uma forma de integrar o mundo. Alguns falam que a gente está substituindo o imperialismo estadunidense e europeu pelo imperialismo chinês. Porém, a China, primeiro, não obrigou ao Peru a construir aquele porto, não obrigou o Peru a se endividar para construir o porto, e, além do mais, é um grande benefício econômico para o povo peruano ter um porto desse tamanho
de frente para o principal mercado do planeta, que hoje em dia é a Ásia. Porque a gente não fala só da China, a gente fala da Índia. Né? A Índia e a China juntos têm quase a metade da população do planeta. Então, a gente sabe que é importantíssimo a gente olhar para esses processos de integração, sem que esses processos de integração exijam uma mudança política, exijam da gente, como o FMI fazia. O FMI fazia a mesma coisa. Olha, eu te dou dinheiro para construir o porto. Primeiro, você vai ter que contratar as empresas dos Estados Unidos para construir o porto. E segundo, você vai pagar uns super juros. E para eu poder te dar esse dinheiro, você vai fazer o seguinte: você vai mandar embora metade dos seus professores e você vai deixar de contratar médico. E é isso aí. E você vai ter que fazer aqui parte do orçamento do Estado, que a gente está falando, tanta essa discussão no Brasil, né, para o ajuste fiscal e tal. Parte desse dinheiro você vai assinar um contrato que é obrigado a pagar primeiro a dívida que você tem comigo, para depois, se sobrar dinheiro, você paga os funcionários públicos. Era isso que fazia o FMI. Então, agora a China não faz isso. A China dá mais dinheiro ainda do que o FMI dava, com uma melhor condição em termos de custo do dinheiro, com melhores condições, sendo que servem para integrar comercialmente esses nossos países, que precisamos cada vez mais exportar para a China e depender menos da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente tem que se preparar, porque vai ter um colateral. Gente, dia 10 de janeiro assume o Donald Trump. O Donald Trump, que eu acredito, sinceramente, vai acabar com a guerra na Ucrânia. Ele é um cara também muito pragmático. É um homem de negócio, né? Ele não é um político de carreira. É um homem de negócio. Então, ele faz a matemática simples, conta de padeiro. Quanto que eu estou ganhando aqui? Quanto que estão ganhando os meus sócios? O Elon Musk, o que ele precisa? Ele precisa manter o Milley lá, porque... Ixi, a Mauri deu uma travada. Oi, foi gente. falar do Elon Musk, deu tá bom. É verdade. Então, é muito pragmático. Então, já como eu perdi a Bolívia retomou um governo progressista que prioritariamente vende o seu lítio para outros países, não para os Estados Unidos. Então, o que eu faço? Precisamos manter o Milley para vender o lítio mais barato? A gente mantém o Milley. Então, e se o Brasil, a gente puder fazer negócio com o Brasil, por exemplo, tem uma coisa importante em relação à Venezuela. A Venezuela tem muita empresa estadunidense neste momento operando. Ou seja, há um bloqueio econômico. Mas a Chevron está na Venezuela nesse momento, tirando o petróleo e levando para os Estados Unidos. Eu acho muito difícil que o Trump rompa isso. Porém, sabe que politicamente tem uma retórica de violência contra os Estados Unidos, contra a Venezuela, e o Marco Rubio é a principal voz nos Estados Unidos contra a Venezuela. Então, a gente vai ter uma coisa ambígua. Agora, para o nosso continente, a gente tem que continuar nesse esforço de integração dos BRICS, conseguir um fortalecimento econômico e de integração comercial, mas sem pôr a nossa soberania em risco.